Boa noite, meus queridos. Tudo bem por aí? Eu aqui novamente, sexta, sábado e agora domingo. Quem veio nos outros estudos a respeito de finanças, eu peço um pouco mais de paciência porque sou eu novamente. Para finalizar a nossa parte esse final de semana que foi muito rico, muito abençoado. Me sinto muito bem de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho mais a respeito desse tema tão bacana sobre finanças. E saibam que eu aprendo muito com cada um de vocês. Às vezes um fala uma coisa aqui, outro fala outra coisa lá, e Deus também fala ao nosso coração através da sua palavra, e a gente vai aprendendo, a gente vai construindo um caminhar de excelência junto com Ele. E um feliz Dia dos Pais para todos que estão aqui, que são pais. Cadê os pais? Tem pais aí? Levanta a mão aí, pais. Vamos dar uma salva de palmas para os pais? Aproveita aí, ó. Que beleza! Vamos lá então. Um feliz Dia dos Pais, um feliz primeiro Dia dos Pais. Alguém é o primeiro Dia dos Pais que está com o filho no colo? Sou o único então, hein? Olha só, foi o primeiro Dia dos Pais em que eu recebi um presente de Dia dos Pais. Olha que legal, né? Estou aqui com o meu sapato novo, o meu já estava velho. Dizem, né, que quando a gente ganha já tem que sair usando, né? Quando gosta já está usando, né? Então, já estou aqui. Feliz primeiro Dia dos Pais. Como é legal virar pai. Eu não sabia que era tão legal virar pai. Não tinha ideia do quanto que seria um processo de transformação na minha vida. Quando o filho vira pai, ele passa a entender muitas coisas. É ou não é verdade? Quando a gente é só filho, a gente tem uma percepção do que é família, uma percepção dos nossos pais. Mas no momento em que chega aquela coisinha, o médico fala, agora pode levar para sua casa, se vira com isso lá na sua casa. Você leva ele para casa, as coisas mudam, né? As coisas mudam de figura. E é muito legal, muito bacana. Olha o Benjamin aí, ó. Tá aí entre nós hoje, né, o Benjamin? Ele nem tem ideia de tudo que a gente passa, das fraldas, de como a gente esperou para receber ele, do quartinho, os detalhezinhos, né? O Rafa e a Paty estão aqui também, já está tudo nos conformes lá. O checklist, né? É Manuela, né? A Manu não tem ideia daquele checklist na geladeira de vocês, que a cada dia o Rafa falou que ele faz um check e aparece 2 outros itens embaixo. Mas eles são bem organizados, não se preocupe. Vai estar tudo nos devidos lugares para a chegada da Manuela, não se preocupe. Vai ser um processo transformador na vida de vocês. E eles não sabem. Eu não sabia, né? Eu não sabia e às vezes eu vejo o Benjamin e vejo assim, nossa, tanto trabalho ele dá pra gente. E eu fico pensando, né? Esse trabalho eu dei pros meus pais, né? E você fala com os pais hoje, com o pai e com a mãe, pergunta se deu trabalho, eles nem lembram, né? Assim, a minha sogra mesmo falou que nunca perdeu uma noite de sono com os filhos, né? Fala, duvido que nunca perdeu. É que não lembra, né? Ela fala, meus filhos nunca perderam uma noite de sono. Eu duvido. Com certeza perdeu, só que o que acontece? Não lembro. Porque o pai, ele está ali do lado do filho, sendo por ele até mesmo quando ele nem sabe o que está acontecendo. O ser humano é um dos seres mais frágeis que existem na natureza. Se um bebê de ser humano ao nascer não tiver cuidados imediatos, ele não dura poucas horas. Ele morre, sabia disso? Se o bebê do ser humano não tiver o cuidado de um adulto, ele não sobreviverá, porque ele é muito, muito dependente. E se talvez você não teve o seu pai ou a sua mãe presente nesse começo de vida seu, certamente alguém cumpriu esse papel na sua vida. Senão você não estaria aqui hoje, certamente. E a gente quer aprender a ser pai, né? Nesse processo de descobrir o que é ser pai, muitas dúvidas vêm na minha cabeça. Será que eu vou saber como é ser pai? Será que eu vou conseguir dar os limites? Não, será que o Benjamin vai ser filho único? Dizem que os filhos únicos dão problema, né? Porque eles são muito egoístas, que os pais que têm filho único tendem a mimar demais o filho. Alguém aqui é filho único? Temos alguns filhos únicos. Vocês são mimados? Não, É mimada? É mimada.
Não é, mimado, olha aí, ó. A gente fica preocupado quando vai ser pai, né? Será que vai dar? E sabe quando a gente vira pai, a gente começa a entender melhor. Quando o pai fala assim pra gente, quando a gente era menor, ele falava assim, que ele preferia tirar dele para dar pro filho, né? E hoje eu vejo que é verdade isso na minha vida. Às vezes eu estou comendo uma bergamota e ele faz assim com a mãozinha, assim com o dedinho, a ponta. O que eu faço? Sai para lá? Essa bergamota é minha? Hein? O que você faz? Tá aqui, ó, descasco outra para você, meu filho. Se for a última, você dá a bergamota para ele com um sorriso no rosto, porque você está aprendendo o processo de ser pai. E nesse processo de ser pai, eu descobri uma coisa, que aprender a ser pai é igual a aprender a ser filho. O pai e o filho têm muito a ver. Tem muito a ver. Dizem, né, que a fruta, ela não cai muito longe do pé. Não é verdade? Por quê? Porque muito do que a gente vai aplicar quando a gente vira pai, a gente aprendeu quando a gente era filho com os nossos pais. Muitos aspectos estarão ali nas nossas atitudes. E às vezes isso é bom e às vezes é ruim. Porque nós temos também a tendência de às vezes replicar comportamentos que não são tão legais assim. E eu quero ler a Bíblia hoje com vocês, o livro de 2 Crônicas 9, 22 a 24. Não é o meu texto principal, mas eu quero ler sobre o rei Salomão. Vamos ler lá. 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento, capítulo 9, o 22 ao 24, diz o seguinte: o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Estes pediam audiência a Salomão para ouvirem a sabedoria de Deus, que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente, utensílios de prata, de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Quem é esse tal de Salomão? E quando eu pensei nesse processo de o filho que se transforma pai, eu pensei na Bíblia. Quem que de filho se transformou pai ou passou de uma etapa a outra? E eu lembrei do rei Davi e de Salomão, o seu filho. E eu fui nesse texto e eu tenho lido, eu estou aqui no meu, até mostrar para vocês, aqui isso aqui é a minha leitura da Bíblia, né, que eu leio a Bíblia o ano todo, ó. Aí eu vou fazendo os xizinhos aqui, cada dia tem uma parte, eu estou nessa parte aqui do Antigo Testamento, que conta a parte dos reis. E eu percebi algo que bem interessante quando eu estava lendo a respeito dos reis, que depois eles tiveram os filhos que assumiram o trono no seu lugar. Nem sempre um rei que servia a Deus tinha um filho que também seguia os passos de Deus. Interessante isso, né? Isso aconteceu diversas vezes no Antigo Testamento e por curiosidade, eu até peguei na internet, botei no Google lá, fiz uma pesquisa, de ver todos os reis que o povo de Israel tem no Antigo Testamento que estão relatados na Bíblia, e tem ali um mapa certinho de todos aqueles que serviram a Deus e os que foram contrários a Deus, que buscaram outros deuses. E a quantidade de reis que se afastaram de Deus, tanto no povo no reino, quando ele foi dividido, né, do lado de Israel, quanto o reinado de Judá, a maioria dos reis rejeitaram a Deus. E a minoria seguiu os caminhos de Deus. E Salomão, como eu li aqui no versículo, ele foi um rei excelente, extraordinário, em tudo que ele colocou a mão. Inclusive o livro de Eclesiastes da Bíblia é de autoria de Salomão. Um homem que foi excelente em todas as áreas da vida dele. E você pensa, né? Puxa vida, esse homem se transformou. Por que será que ele se transformou nesse homem tão excelente, nesse rei? As preocupações que esse homem tinha, talvez eram coisas muito grandiosas, talvez até preocupações maiores do que as que eu tenho como pai.
E você pode pensar assim, porque ele teve um grande pai também. Ele teve um pai antes dele chamado Davi. Conhece a história de Davi? O grande rei Davi é o pai de Salomão. Aí você pensa, Salomão foi quem foi por causa de Davi, o seu pai. Mas eu quero te lembrar um pouco da história de Salomão e da história de Davi. Sabe que Salomão, no contexto em que ele nasceu, foi um período muito conturbado da vida de Davi. Salomão é fruto, o chamado é como se fosse um filho bastardo de Davi, porque Davi assassina o marido de Betseba, se apodera dessa mulher e toma ela como sua esposa, e da união desses dois nasce Salomão. Uma história muito conturbada, uma história bem difícil de ser digerida. E o profeta Natã confronta Davi e ele se arrepende desse pecado que ele comete. Ou seja, eu fico imaginando Salomão crescendo e levando sobre os seus ombros esse passado. Quando criança, esse pequeno guri, talvez ouvindo nos corredores: esse aí, ó, é aquele. Esse aí é aquele lá, ó, que sujou o nome de Davi. Tá vendo esse gurizinho correndo aqui, ó? Talvez um falando pro outro. Esse aqui veio daquela história. Lembra daquela história? Que Davi mandou matar Urias. E ficou com a mulher. Esse gurizinho aqui, ó. E eu fico imaginando que aquela criança que cresceu, talvez, naquele contexto. Como que esse homem pode ter se transformado num grande rei? Porque situações boas e ruins acontecem na vida de todos nós. O pecado e a virtude, muitas vezes, nós habitamos com eles todos os dias. E o desafio do ser humano, o nosso desafio, é confessar os nossos pecados, não fazer as pazes com o pecado. E Salomão cresceu nesse contexto. E chegou o dia em que o reinado foi dado a Salomão. Davi coloca Salomão como rei do povo de Israel. E é sobre esse texto que eu quero ler hoje. 2 Crônicas, capítulo 1. Vamos lá, volta algumas páginas ali. Diz o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 1, do 1 ao 13. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali, Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas nem bens,
nem honra, nem morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Salomão passa do posto de filho do rei para rei. Ele passou de posição, que nem o filho que se torna pai. Passou de um estado para o outro. E diante dele havia um desafio muito grande. Como diante de mim há o desafio grande de educar o meu filho nos caminhos de Deus. E Salomão tomou algumas decisões nessa noite, que foram decisões que nortearam toda a sua vida e que nortearam as decisões dele. E em cima desse texto eu quero tirar aqui algumas passagens, as duas escolhas que Salomão tomou para se tornar um rei excelente. E a primeira é a seguinte, vamos ler juntos? Não, mas vamos ler todo mundo junto, é fácil, vamos lá. Seguir os exemplos certos. Veja o versículo 5 e 6, eu vou ler de novo. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur fizera, estava em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze da tenda do encontro. Chegou o momento em que Salomão tinha que decidir de que lado ele estava. Chegou o momento em que Salomão, talvez recordando de tudo que aconteceu na juventude dele, na infância dele, ele tinha que decidir. Agora é a hora, para que lado eu vou? E ele decidiu consultar o Senhor. Ele decidiu prestar 1000 holocaustos ali que fala, ao Deus do seu pai Davi. E ele poderia ter virado as costas. E ele era o rei. Ninguém ia questioná-lo se ele dissesse, não, agora eu vou me vingar de todos aqueles que falaram mal de mim, vou fazer as coisas do meu jeito. Mas ele decidiu seguir os exemplos certos. Porque Davi também foi um homem que seguiu a Deus. Davi também foi um homem que seguiu nos caminhos de Deus. E Salomão decidiu copiar aquilo que foi virtuoso do seu pai. E decidiu deixar de lado aquilo que não era tão louvável assim. Eu lembro, nesse processo de ser pai, eu me recordo muito de quando eu era filho. E na minha família, assim, acredito que na família de todos nós, houveram coisas boas e coisas ruins. Houveram momentos de alegria e momentos de choro. E eu me recordo de muitos momentos alegres. E as referências que eu quero passar para o meu filho são os momentos certos, são as virtudes. Eu lembro do contato que a gente tinha na nossa casa com a palavra de Deus. Lembro dos momentos que nós tínhamos, o ambiente que se criava na nossa casa, que estimulava a criatividade, por exemplo, né? Até coloquei aqui uns toquinhos de madeira, né? Meus pais foram numa marcenaria, pegaram um monte de toquinho de madeira, levaram lá para casa, despejaram no chão da sala e falaram, pode brincar aí, Fabrício, com os toquinhos de madeira, estimulando a minha criatividade. E ali eu comecei a vislumbrar aquilo e empilhar os toquinhos. E queira ou não, aquela simples ação moldou muito do que eu sou hoje como adulto, estimulando a minha criatividade, estimulando a minha maneira de pensar. São coisas simples que aconteceram lá no passado. Então hoje, olha que interessante, quando eu tenho diante de mim meu filho, e eu tenho a oportunidade de dar na mão dele um celular, um toquinho de madeira,
Eu tenho uma tendência muito forte a querer replicar na vida do meu filho aquilo que foi virtuoso para mim. Entende o que eu quero dizer? Os momentos valiosos, eu lembro do pai, o pai está aqui, né? Lembro que o pai chegava do trabalho cansado, coitado, cara. Depois de um dia de trabalho, cansado, e eu e meu irmão Rodolfo, a gente brincava de cavalinho com ele na sala. E a gente ficava ali horas brincando e montando em cima dele, coitado, fazia ele de mula desde cedinho, né? Você lembra disso, pai? Não lembra, não? Quem vai esquecer? Quem vai esquecer, né? E eu lembro desses momentos de tanto afeto. E eu lembro dos momentos em que os meus pais estavam presentes. E eu sei que houveram momentos em que eles não se ausentaram. Mas o que eu quero replicar são os bons exemplos. Os bons exemplos. Estar presente. Estar de corpo e alma ali, lado a lado, faz a diferença. Ontem eu fui aqui nessa padaria. Sabe que tem uma padaria aqui em cima, né? A gente chegou, eu e minha esposa, um pouquinho antes. E estava até fechado aqui de tarde. A gente falou, vamos comer, tomar um café. Tinha um pai e uma filha ali na padaria. E eu fiquei cuidando, assim, sabe? E ele pediu uma torta um bolo uma torta, né? Doce ali para ela. E ele botou ali, e ela estava toda animada, tá? Devia ter uns 7 aninhos assim, né? E o pai deu a torta para ela e ela ficou comendo ali a torta, né? E eu cuidei assim de canto de olho e o pai estava com um olhar assim perdido. E o pai, eu notei que o pai não estava ali. Ele estava só acompanhando a criança fisicamente, mas mentalmente ele não estava ali, né? Aí na hora que eu fui pagar o meu cafezinho aqui para vir para cá, eles também levantaram para sair. E eu perguntei para a menina, né? E aí, gostou da torta? Falei para ela, né? Ela tomou um susto, olhou para mim. Tava boa, tio, tava boa. Aí quando eu falei isso, o pai perguntou, você gostou? Perguntou para ela também, sabe? E fomos saindo nós dois. Aí eu pensei assim, falei assim, gente do céu. Nem para perguntar se estava gostosa a torta. Aquele homem, eu nem sei quem é, mas estava ali na padaria. Ele levou a criança para comer uma torta. Talvez para satisfazer um pedido que ela fez para ele. E ele estava ali, não tinha mais outro lugar para ele ir. Por que não estar presente com o coração? Por que não estar ali de corpo e alma, desfrutando? E aí, está gostando, não está gostando? Bons exemplos. Mas Fabrício, lá em casa a coisa era feia. Lá em casa, olha, o bicho pegava, Fabrício. Quando a gente foi embora ontem, né, amor? A gente estava conversando um pouco sobre como foi a infância dela. Eu perguntei um pouco como era lá com seus pais. Ela falou, Fabrício, havia muitas discussões, muitas brigas, muitos desentendimentos. E como eu falei anteriormente, muitas vezes nós temos uma tendência forte de replicar comportamentos ruins. Temos uma tendência forte a ser, se alguém nos ofende, nós queremos ofender 2 vezes mais. E às vezes, sem perceber, nós estamos agredindo pessoas, porque lá no fundo da nossa mente, nós nos recordamos que um dia nós fomos ofendidos. E eu olho para Salomão, nesse início de jornada dele, eu vejo um homem que tinha tudo para virar as costas para Deus, tinha tudo tinha um poder, ele podia fazer o que ele quisesse, e ele decidiu seguir os exemplos certos. Ao seguir os exemplos certos, estamos naturalmente ensinando o caminho correto. Todos nós somos professores, todos nós, sem exceção. E quando a gente recorda das coisas boas e replica as coisas boas, naturalmente nós estamos passando adiante os conceitos excelentes.
Segundo passo, segunda decisão que Salomão tomou. Vamos ler juntos? Vamos lá. Pedir sabedoria a Deus, versículo 10, olha o que fala. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Deus pede para Salomão, né? Pergunta, o que você quer? Pede que eu te darei. Depois dele consultá-lo, ele fala, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria, porque os desafios serão grandes. O meu impulso talvez vai ser por fazer algo errado. Eu não conheço o caminho. A minha percepção da realidade ela é distorcida. Eu desejo coisas que eu nem sei se vão fazer bem para mim. Então me ajuda a ter o coração capaz de desejar aquilo que é bom. E mais do que desejar o que é bom, humildade para deixar que o Senhor governe, porque o Senhor sim sabe o que é bom. Submissão à tua vontade soberana. Salomão pediu sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Você quer sabedoria? Você quer discernimento para viver uma vida equilibrada? Peça a Deus, e Ele vai te dar. Cada um de nós aqui tem um dilema dentro do seu coração hoje, sabia? Cada um de nós aqui tem um problema diferente. Cada um de nós aqui tem uma dificuldade. E a mensagem falada aqui na Aliança Bíblica, domingo a domingo, sabe que ela tende a ser como se fosse uma colcha de retalhos, onde nós vamos, quem ministra os estudos, pega conceitos e explica, pega conceitos e explica. E muitas vezes você vem aqui ouvir a mensagem da celebração. E você fala assim, puxa, hoje a mensagem foi para mim. Eu precisava ouvir isso. Mas tem dias que você vem aqui na celebração e que você acha que para você aquilo não fez muito sentido. É por causa dessa colcha de retalhos. Porque cada um de nós aqui tem um dilema. Cada um de nós luta com um pecado. Cada um de nós luta com uma dificuldade. E diante dessa dificuldade que você luta, que eu luto, nós temos que pedir sabedoria para Deus. Pedir sabedoria para Deus. E o que o Tiago diz, lá no versículo 5 do primeiro capítulo que ele escreveu, é que se algum de vocês tem falta de sabedoria, está com alguma dúvida, precisa de discernimento, peça a Deus, que a todos dá livremente. Busque e Ele vai ao seu encontro. Salomão, ele fez aqui o sacrifício de 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. E ao fazer esses 1000 holocaustos, ele estava clamando a Deus. E Deus veio ao encontro dele. E Ele vai ao seu encontro, se você assim clamar. Nossa vida tem diversos aspectos: saúde, econômico, socioafetivo, espiritual, intelectual, profissional, saúde. Nós somos um mix de sensações e de experiências. E Deus quer nos trazer paz, quer nos fazer pessoas com vidas abundantes, de uma forma completa na nossa vida. Peça a Deus, se você tem necessidade em alguma dessas áreas, peça a orientação de Deus. Se o seu problema é com finanças, nós falamos sobre finanças esse final de semana. Peça a Deus. E quem segue a palavra de Deus não erra o caminho. Vamos ler junto? Vamos lá que vale a pena. Quem segue a palavra de Deus não erra o caminho. Você quer acertar na vida? Quer? Siga a palavra de Deus. Quem segue a palavra de Deus não erra o caminho. Não erra. A gente falou sobre finanças esse final de semana. Olha que interessante, a Bíblia ela tem 2.350 versículos sobre dinheiro e riquezas. 2.350. É coisa demais, não é?
Quanto conhecimento a respeito de finanças a gente pode tirar da Bíblia? Nós tiramos aqui esse final de semana alguns versículos. A gente até gravou as mensagens, depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Para quem quiser assistir, vai estar lá disponível, quem não pôde vir. Mas existem diversos temas que não foram abordados aqui sobre finanças, que talvez esteja diante de você. Por exemplo, posso ser agiota? Sabe o que é agiota? Agiota é aquele que empresta dinheiro para alguém que está passando uma certa necessidade, a troco de juros. Será que eu posso fazer isso ou não posso fazer isso, Fabrício? Posso ou não posso? Vamos para a Bíblia. A Bíblia tem diversos versículos que falam sobre isso. Por exemplo, eu escolhi aqui um deles, Levítico 25, 35. Vamos lá. Custa nada, rapidinho. Não precisa nem abrir, eu leio aqui. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juros algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. Está escrito aqui. Coisas reais da nossa vida, do nosso cotidiano. Dilemas que às vezes nós entramos. Quem segue a palavra de Deus não erra o caminho. Para quem? Mas Fabrício, só pedir o conselho de Deus, mas não sei se eu vou achar. Peça conselhos. Peça conselhos. E eu coloquei aqui 2 critérios para você pedir conselhos. Primeiro, pedir conselho para quem busca caminhar de acordo com a palavra de Deus. Primeiro aspecto. Pessoas que estão ao seu lado, seu discipulador dentro do grupo Célula, aqui da Aliança, podem te dar conselhos ricos, conselhos importantes. Quando eu e minha esposa fomos comprar nosso apartamento, a gente ficou muito na dúvida. Compra ou não compra? Sabe o que a gente fez? Fomos buscar o conselho. Pegamos lá um casal da Aliança, um pessoal lá que entende desses negócios de imóveis. Mostramos para ele a proposta, falamos, e aí, vamos ou não vamos? Eles analisaram e nos deram um conselho. Quando nos faltou o conhecimento, a quem estava do nosso lado teve mais condições de nos aconselhar. Busque alguém que te dê conselhos dentro da palavra de Deus. Cuidado onde você busca conselhos também. Estou com um problema com a minha esposa. Eu estou doido para largar ela. Aí eu vou procurar um conselheiro. Aí eu escolho um cara que já teve 15 mulheres. Qual o conselho que ele vai te dar? Larga. Larga isso. Não pensa 2 vezes. Larga. Por isso que o primeiro aspecto, peça um conselho com quem busca caminhar de acordo com a palavra de Deus. E segundo, pedir conselho para quem é referência naquela área. Peça o conselho para alguém que tem uma caminhada naquela área. Peça o conselho. Não sofra sozinho. Peça a Deus. E Ele vai te auxiliar. Certa vez eu fui visitar um rapaz que estava no hospital. O rapaz estava com câncer. Com câncer não, ele estava com AIDS. Muito debilitado. E eu comecei a falar de Cristo para ele. E ele falou para mim assim, entre as lágrimas: Fabrício, eu estou aqui e Deus não fala comigo. Deus não me escuta. E eu falei para ele assim: meu amigo, eu estou aqui porque Deus te escuta. E eu vim aqui em nome de Deus, porque eu tenho um recado dele para você, que Ele te ama. E Ele quer salvar a sua alma. Às vezes Deus está do nosso lado, dando ferramentas, colocando pessoas do nosso lado. E nós estamos assim, não quero enxergar. Eu estou tateando no escuro, Deus. Eu estou tateando, estou perdido. E Deus vai fazer: abre o olho. Abre o olho, que eu estou aqui, eu quero te mostrar o caminho. Quem segue a palavra de Deus não erra o caminho. Finanças pessoais, para a gente finalizar.
Como tá as suas finanças? Nós falamos bastante sobre isso esse final de semana, e algumas pessoas talvez, ao ouvirem as mensagens aqui, as pregações, os estudos, se viram como professores. Talvez alguns aqui falaram assim: os conceitos que aqui foram ensinados, a gente já pratica, já está na ponta da nossa língua. E eu quero te fazer um convite, meu querido. Seja o canal de bênção para aquele que está do seu lado. Ajude as pessoas com conselhos. Sente do lado, talvez você não se veja como um professor, mas talvez você já deu passos nessa área da sua vida, que outras pessoas ao seu lado estão precisando dar. Às vezes a pessoa chega a nós com uma dificuldade financeira e a gente não sabe nem o que falar. Eu quero te dizer o que você fale. Ajude essa pessoa, não com dinheiro. Chame ela próximo de si, ajude ela a organizar as finanças. Dá muito mais trabalho do que dar dinheiro, sabia? Chamar a pessoa e falar assim: mas vamos dar uma olhada nas suas finanças. Quero te ajudar, de verdade. Quero te ajudar, de verdade. Estamos diante de nós, tramitando no Congresso Nacional a temida reforma da Previdência. E sabe que eu temo muito pela reforma da Previdência. Sabe por quê? Não por mim ou por minha família. Mas eu temo porque o povo brasileiro ainda tem muita dificuldade nessa área de finanças. Tem muita dificuldade. E meio que é um processo inevitável essa reforma para nós como sociedade. Mas de certa forma, a responsabilidade de pensar no futuro financeiro será passado às mãos de cada um de nós. E nos falta ainda muita educação financeira. E outro dia na empresa o pessoal perguntou para mim: você é a favor ou contra, Fabrício? Aí eu, independente do que eu seja, eu sei de uma coisa: eu vou ajudar as pessoas a se prepararem para seja lá o que vai acontecer. Porque eu quero pessoas mais saudáveis financeiramente. Do que adianta a gente ficar bem e o que está do nosso lado não estar tão bem? E esse é o convite. Se eu sou cristão e logo Cristo volta, por que me preocupar com dinheiro? Olha que pergunta, né? Por que me preocupar com dinheiro? Dinheiro parece ser uma coisa tão desse mundo. Parece uma coisa que a gente não vai levar para o céu. Por que me preocupar? Convite de Deus para nós é que a gente viva a nossa vida com os pés no chão e os olhos no céu. Viver uma vida equilibrada. Eu e minha esposa, nós colocamos um filho no mundo. E sabe qual é o meu desejo como pai? Sabe qual é? Que o meu filho cresça como uma pessoa equilibrada. Que o meu filho viva uma vida coerente. Eu imagino meu filho e visualizo ele entrando pelo casamento para aquela igreja com uma esposa linda do seu lado. Eu vejo e oro pelo meu filho diariamente para que ele siga os caminhos de Deus. Eu oro para que Deus coloque um propósito no coração do meu filho. Eu oro para que meu filho saiba lidar com o dinheiro. Eu oro para que meu filho seja um homem completo, cheio de significado. E que ao chegar no final da vida dele, ele não olhe para trás e tenha arrependimentos. De que eu deveria ter feito coisas que eu não fiz. E eu fiz coisas que eu deveria ter deixado de fazer. Essa é a oração do Pai. E Deus, quando nos resgata, Deus, quando faz de nós filhos, Ele tem essa expectativa de que nós vivamos uma vida madura em todas as áreas, inclusive financeiramente. Deus não se agrada de ver os seus filhos sofrendo e sendo destruídos por aspectos da vida. Nosso Deus não é um Deus sádico, meus queridos. É um Deus que se importa conosco. Por isso que eu entendo que a vida cristã é uma vida onde os nossos pés caminham pelo mundo
mas os nossos olhos não estão olhando para as coisas desse mundo. Os nossos olhos não estão apegados no dinheiro, não estão apegados nas coisas, não estão apegados só no trabalho, no material. Os nossos olhos não ficam olhando para baixo, os nossos olhos estão olhando para o céu. E nós estamos caminhando em direção ao céu, mas os nossos pés caminham com graça por esse chão. Convido você a ficar de pé comigo. Nós vamos orar nesse momento. Feche os teus olhos. E eu quero colocar diante de Deus a nossa vida. Cada um de nós aqui tem os seus dilemas, tem as suas dificuldades. E eu quero colocar diante de Deus o nosso coração nessa noite. Eu quero orar, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a coletar do nosso passado os bons exemplos e replicar as coisas saudáveis, Deus. Nos ajuda a nos valer da Tua palavra, da Tua verdade, dos Teus conceitos para viver essa vida, Deus. Nos dá equilíbrio físico, mental, espiritual, financeiro, emocional, relacional. Nos dá equilíbrio. Coloca no nosso coração um propósito mais excelente, Pai. Que a gente não viva essa vida de maneira medíocre, dia após dia, olhando para o chão ou olhando para o próprio umbigo, Pai. Faz de nós pessoas, ó Pai, excelentes, ó Deus. Que possamos caminhar debaixo da Tua palavra e da Tua vontade. Muito obrigado por essa noite especial, por esses momentos que a gente teve aqui esse final de semana, Deus, onde a gente pôde falar mais sobre finanças. E nos ajuda, Pai, a buscar os conselhos certos nos lugares certos, nas pessoas certas, Pai, para seguir um caminho de excelência enquanto estamos aqui, ó Pai, pisando nessa terra, Pai. Que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, ó Pai, para o céu. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que tive de ministrar aqui, eu e a minha esposa, esse final de semana, ó Pai. Encha a nossa casa e enche a casa de cada um aqui com muitas alegrias e com muitas bênçãos, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus queridos, pode sentar?